É isso aí! Bom dia, boa tarde, boa noite, meninos e meninas, jacarés e jabutis. Vocês pediram e pediram mesmo. Eu fiquei impressionado, muito bem, né? E estamos aqui, ó. Vamos ver se vai para frente. Vai que vai, né? Vocês pediram um vídeo aí, mais de um, na verdade, para a gente falar sobre outros episódios de doenças, de epidemias, de pandemias que aconteceram na história. É, Daria para ficar aqui o dia inteiro falando sobre isso, então eu escolhi algumas que talvez sejam as mais importantes, né, para a gente falar, e algumas que também pode ter um significado para a gente que está encarando aí esse monstro do nosso tal do Covid, beleza? Primeira coisa, então, é a gente diferenciar o termo, né? O que seria surto, o que seria epidemia, o que seria pandemia, tem diferença entre eles, o que é o quê? Então, a gente precisa conversar sobre isso para também evitar falar besteira aí fora, né? Primeira coisa, surto é quando a gente tem uma explosão de casos de alguma doença, né? Só que essa explosão, ela pode ser muito grande, mas num período de tempo e numa região muito específica, tá? Num período de tempo curto. Então a gente costuma falar da dengue, né? A região tá tendo surto de dengue, né? O bairro tal tá tendo surto de dengue, porque é uma região muito específica que tá tendo um aumento muito grande, né? Agora, epidemia é quando a gente tem essa doença se espalhando de uma forma muito rápida por uma região, né, por um estado, por toda uma população que vive nesses locais. Então, quando a gente falava da Covid lá na China, a gente falava de epidemia, né? Era uma epidemia que atingia a região lá de Wuhan, na China. Pandemia é quando a doença ignora a fronteira, né, e vai-se embora, pega lá avião de primeira classe e vem tossir aqui na nossa orelha. Então, a partir do momento que essa doença saiu da China, foi para o Japão, para a Coreia, para o Irã, chegou na Itália, chegou nos Estados Unidos e já era, globalizou, é pandemia. É, é, calor. Não vou sair falando de várias doenças, né, que assolaram toda a população do mundo, né? Como a gente teve várias, até mesmo antes de Cristo, como a praga de Atenas, que inclusive matou Péricles, grande estadista, general, cantor de pagode grego, né? E vamos focar então nas doenças mais recentes, parecidas com o que a gente está tendo aí por conta da Covid, beleza? Uma que eu sei que vocês mais conhecem, mais sabem, é mais famosa, sempre que a gente estuda história, a gente fala dela, é a peste negra, que atingiu o mundo ali no século XIV, né? A história nos conta que ela teria migrado do Oriente para a Europa após guerras, né? Ela chegou em Constantinopla por meio dessas batalhas, né? E depois teria migrado até a Península Itálica por meio do comércio, e aí entrou na Europa e devastou a Europa, que foi uma beleza aquele negócio, né? Por que atingiu principalmente a Europa? A Europa era uma bagunça, a Europa era uma sujeira, cidades extremamente mal projetadas, esgoto ao céu aberto, população com baixíssimo índice de higiene, cara, foi perfeito para rolar uma festa de rato e piolho e pulga, matou geral. Os doentes chegavam a morrer em menos de um dia após a contaminação. Era uma doença extremamente rápida e extremamente letal. No desespero, regiões inteiras da Europa chegavam a enterrar mais de uma pessoa por caixão ou até mesmo fazer covas coletivas. Cara, foi muita gente. Estima-se que ela tenha matado mais de 75 milhões de pessoas, entre 75 e 200 milhões de pessoas no mundo naquela época, o que corresponderia a 1/3 da população mundial. Foi nesse momento da história, inclusive, que nasceu a ideia de quarentena. Isso que a gente vem defendendo, né? A gente está 2 meses tentando entrar em quarentena, porque tem uns lá fora que não faz merda nenhuma. Mas a ideia de quarentena nasceu justamente em Veneza, que era uma das cidades italianas mais atingidas, né? E ela queria impedir a livre circulação de pessoas que chegavam
nesses navios vindos do Oriente, né? Se você tá vindo do Oriente bonitinho, cheio de peste, morte, carregando o fim do mundo com você, bacana, né? Ótimo momento para você ficar trancado. Outra doença super importante que atingiu ali o mundo, matou mais de 400 mil pessoas só na Europa, foi a varíola durante o século XVIII. As pessoas tinham úlcera na pele, tinham feridas por dentro do corpo, provocava diarreia, hemorragias, a pessoa cagava sangue até morrer. Cara, nossa, deve ser o pior jeito de morrer. Ou não, né? E uma história legal da varíola, da varíola, que justamente ela que provocou o nascimento da vacina. E é uma história realmente legal isso aqui. Vamos ver o que a história nos conta. Um tal de Edward Jenner, né, que era um médico britânico da zona rural, ele observou que as mulheres que trabalhavam com a ordenha das vacas, elas desenvolviam uma versão menos letal, uma versão mais branda da doença. E não morria. Tinha lá algumas manchinhas, e já era. E aí ele foi observar na teta da vaca, né, e notou, né, que a vaca tinha essas feridinhas também. Então ele pensou que as vacas poderiam ter uma versão diferente da doença, uma versão mais leve da doença. E essas mulheres que estavam ali em contato com a vaca, pegava só essa doença mais leve. E não pegava a doença que fazia você cagar sangue. E aí ele teve uma ideia maravilhosa, uma ideia que seria aprovada pela OMS, ganharia prêmio, sabe? Todo mundo podia repetir isso em casa, né? O que ele fez? Ele coletou pus da ferida dessas mulheres, né? E meteu esse pus, essa contaminada, essa porcaria, numa criança. Pegou lá a porcaria da criança e toma aqui, criança, ó, lambe aqui o pus da mulher ali que tá cheio de ferida, né? Inclusive, eu acho que era o filho dele. E depois que contaminou o moleque com a varíola, de propósito, ele observou essa criança e notou que essa criança pegou apenas a versão mais leve, estava lá desenvolvendo. E depois de ter contaminado de propósito, ele chegou, pegou um cara lá que estava doente, morrendo, se cagando, né? Extraiu dele ali a doença e contaminou de novo a criança, agora com a versão mais potente, a versão mais letal da doença. E aí ele viu o quê? Que a criança, para sorte dele e, óbvio, da criança, o guri não pegou. O guri continuou com aquela versão mais leve, que ele se curou, tratou e, né, não morreu afogado nas próprias fezes. E esse é o nascimento da vacina. Esse cara usando uma criança como cobaia, o que é perfeitamente normal, não vejo nenhum problema nisso, ele acabou de inventar a vacina. Inclusive o nome vacina vem daí, já que a cura teria partido das vacas. Cara, que coisa incrível. Vacina, vaca, criança, cagando em fé. Nossa. A nossa querida tuberculose, né? Aquela que te faz tossir o pulmão para fora. Maravilhosa. Matava 1 dentre 7 infectados, né? Dava fraqueza, tosse, palidez, perda de peso. Ai. Quando acabar essa quarentena, eu vou fazer um exame. A bactéria, atenção à pronúncia, Mycobacterium tuberculosis, foi encontrada até em múmia lá do Egito Antigo, né? Mas o grande boom da industrialização, é que fez com que ela se alastrasse com maior facilidade. As fábricas eram todas fechadas, mal iluminadas, mal ventiladas, tava queimando ali o combustível do lado da galera que estava trabalhando, inclusive às vezes queimava a galera que estava trabalhando. Então todas essas pessoas dividiam mesmo espaço, com higiene também zero. Parece que a galera não aprende, né? Burro. Né? Enfim, as condições de trabalho, de vida, de higiene horríveis, né? O que foi fácil, excepcional para uma doença respiratória ganhar todo o potencial que ela tinha. Ela vem matando gente desde lá do século
17. E é por conta dessa doença que a nossa cidadezinha aqui, no caso que a gente está falando, a nossa querida São José de los Campos, esse feudo desgraçado, São José dos Campos ganhou alguma notoriedade. A terra dos ares generosos, sim, está escrito lá no nosso brasão. Né? São José só ganhou importância por causa da doença. Antes de ser um polo industrial, São José era polo no tratamento da tuberculose, a peste branca. Imagina só esse cenário. Uma guerra gigantesca, sem precedentes, que matou muito mais gente, destroçou países inteiros, economia em colapso, milhões de pessoas passando necessidade após a maior atrocidade da história. E aí vem um vírus e começa a matar as pessoas indiscriminadamente, em massa. Não é um cenário de apocalipse? Não é maneiro? Então, mas é a gripe espanhola lá de 1917 até ali 1920, né? Aí, cuidado com o nome, hein? A gripe espanhola não teve origem na Espanha. Professor, por que tem que falar isso? Porque tem gente que queria ter atribuído o Covid, falando, né? A gripe chinesa, o vírus chinês, foi inventado em laboratório na China. Por que tem esse nome? Apesar do rei espanhol Afonso XIII ter contraído a doença, e por isso que batizou a doença, é muito mais provável que ela tenha surgido nos Estados Unidos, em Kansas ou em Boston. Outra teoria diz que eram trabalhadores chineses que foram convocados para ajudar em bases militares britânicas durante a Primeira Guerra Mundial, que poderiam ter trazido esse vírus, e aí se espalhou loucamente também ali na região da Europa, tá? Uma estimativa de 2005 aponta que entre 50 milhões e 100 milhões de pessoas morreram por conta da gripe espanhola. Inclusive o presidente brasileiro Rodrigues Alves. Vai, Brasil! Brasil acima de todos! Está morrendo! Ei, delícia! Gente, a gente brinca, mas tem muita coisa séria, hein? Vamos falar de AIDS. Temos que falar de AIDS, sim, que surgiu aqui na década de 80, aqui atrás, anteontem, alguma coisa assim. E continua assolando o mundo. É preocupante porque ela tem se espalhado rapidamente entre a população mais jovem. Sim, vocês! É para usar a camisinha. Sim, seus coisos, burro. Não é só para não ter bebê. Ai, só ter camisinha assim, não quer ter filho. Não, sua anta. Para não pegar da doença. Deixa de ser tonto. A peste gay, como ela já foi chamada. Gente, como a nossa sociedade consegue ser escrota quando ela quer, né? Incrível. Não tem cura e o tratamento, ela busca apenas inibir a multiplicação do vírus. Beleza? Então, a AIDS, a SIDA, o HIV, que tá aí, e da sua descoberta até hoje, já matou mais de 30 milhões de pessoas. Dentre elas, o vocalista do Queen, Freddie Mercury. Façamos um minuto de silêncio por Freddie Mercury. Once to live forever. Vocês pediram para eu falar um pouquinho sobre grandes doenças, grandes epidemias do passado. Eu escolhi essas rapidinho aqui só para a gente conversar. Poderia ter citado outras: ebola, cólera, tifo, febre amarela, que continuam matando milhões e milhões de pessoas até hoje, né? Agora, lembre-se de uma coisinha: a forma mais segura de proteção para grande parte dessas doenças é a vacinação. Não há nenhum indício que a vacina pode acarretar a qualquer complicação que possa gerar qualquer outro problema. Cuidado, nada de compartilhar, vocês sabem o que, né? Essas besteirinhas, né? Que tem uns caras doidos que hoje moram lá nos Estados Unidos, aí, só falar de doença já fica ruim. E se você é do grupo antivacina, cai fora do meu canal! Eita pega, vocês estão aí ainda? Então beleza. Não esquece de curtir, compartilhar,
Comenta aí embaixo, eu quero saber o que vocês acham de tudo isso, o que vocês acharam aqui dessa mini aulinha do que conta a história. Dê novas sugestões para vídeos. E é isso aí, gente. Um beijo do Mago. Tchau. Não.